Júpiter está a quase 600 milhões de milhas de distância da Terra. No entanto, uma de suas luas está dando aos cientistas noites sem dormir aqui na Terra. Esta lua tem enviado mensagens estranhas e misteriosas para a sonda Juno da NASA. Qual lua está enviando essas mensagens? São alienígenas tentando se comunicar conosco? O que a mensagem está dizendo? Neste vídeo, nós nos aprofundamos no recente anúncio da NASA de que uma das luas de Júpiter começou a enviar as mensagens da sonda Juno e outros mistérios do espaço profundo. Júpiter, como um planeta, se destaca por muitas razões no sistema solar. Por exemplo, o planeta é o maior, tão grande que é 2 vezes maior do que todos os outros planetas juntos. Com um raio de 43.440,7 milhas, ou 69.911 quilômetros, Júpiter é 11 vezes maior que a Terra. Para colocar essa disparidade de tamanho em perspectiva, se a Terra fosse do tamanho de um níquel, Júpiter seria tão grande quanto uma bola de basquete. Júpiter tem uma distância média de 484 milhões de milhas, ou 778 milhões de quilômetros do Sol, ou cerca de 5,2 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica, ou UA, é a distância do Sol à Terra. Desta distância, a luz do Sol leva 43 minutos para viajar do Sol até Júpiter. O que mais há de especial neste planeta Jumbo? Júpiter tem o dia mais curto do Sistema Solar. Um dia no planeta é apenas 10 horas, que é o tempo que leva para completar um giro. Entretanto, devido à sua enorme distância do Sol, um ano no planeta é o equivalente a 12 anos na Terra. Júpiter é um veterano. Ele se formou junto com o Sistema Solar há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando a intensa gravidade puxou gás e poeira para dentro de um planeta. Um fato interessante é que Júpiter usou a maioria dos materiais remanescentes após a formação do Sol. Como tal, Júpiter tem os ingredientes de uma estrela, mas nunca cresceu o suficiente para desencadear reações que teriam produzido calor e luz como as estrelas produzem. Devido à sua origem, Júpiter tem em sua maioria os mesmos materiais que o Sol, feitos de hidrogênio e hélio. No entanto, no fundo da atmosfera, a pressão e a temperatura aumentam, comprimindo o gás hidrogênio em um líquido. Isso dá a Júpiter o maior oceano que você vai encontrar no Sistema Solar. Mas ao invés de água, o oceano contém hidrogênio. Em profundidades de cerca da metade da distância até seu centro, a pressão torna-se tão grande que os elétrons são exprimidos dos átomos de hidrogênio, fazendo com que o líquido conduza eletricamente como metal. O que importa aqui é como a rotação rápida de Júpiter é pensada para impulsionar correntes elétricas nesta região, gerando o poderoso campo magnético do planeta. Como tal, Júpiter tem o campo magnético mais forte de qualquer planeta no Sistema Solar. Ele é cerca de 20 mil vezes mais poderoso do que a Terra. Júpiter é enfeitado em anéis. Embora tenha sido uma completa surpresa quando foram descobertos pela NASA com a Voyager 1 em 1979. Os anéis contêm partículas que são pequenas, escuras e difíceis de ver. No entanto, você não pode falar sobre Júpiter sem mencionar suas luas, e uma delas é que está dando noite sem dormir aos cientistas da NASA. Júpiter é conhecido como um sistema solar em miniatura por causa de suas numerosas luas. O número exato de luas ligadas a este planeta é um alvo em movimento, pois os cientistas continuam descobrindo mais. Até hoje, não menos que 79 luas foram encontradas orbitando Júpiter. Sua grande massa, mais de 300 vezes a Terra, lhe dá a estabilidade para exercer força gravitacional sobre uma grande área e manter múltiplas luas no lugar. As 4 maiores luas de Júpiter são conhecidas como luas galileanas porque foram descobertas por Galileu Galilei. Elas são chamadas Europa, Ganímedes, Calisto e Io. Na ordem de arranjo, Calisto é a mais distante de Júpiter. É também o menor dos 4 e o objeto de cratera mais pesado do Sistema Solar. É aproximadamente do tamanho de Mercúrio, mas suporta a menor força magnética de Júpiter. Ganímedes está ao lado de Calisto e é o maior do quarteto. Ela tem a distinção de ser a única lua conhecida no universo a ter seu próprio campo magnético. Europa vem em seguida, com um tamanho semelhante ao da Lua da Terra. Este satélite está cheio de rachaduras e estrias em sua superfície gelada e tem um alto grau de refletividade, tornando uma das luas mais brilhantes do universo. Europa é intensamente estudada por cientistas porque se suspeita que abrigará um oceano sob o gelo que pode conter vida. Mais perto de Júpiter está Io, e esta é a que tem deixado os cientistas inquietos em seus assentos. Io é a mais violenta que poderia ser. Esta lua é, na verdade, o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Sua superfície é coberta com centenas de vulcões vomitando plumas sulfurosas a centenas de quilômetros de altura. Entre Europa e Ganímedes, Io está acostumada a lutar por sua vida enquanto negocia o cabo de guerra gravitacional entre as 2 luas e Júpiter em si. As forças das marés são responsáveis pelo calor maciço que impulsiona a intensa atividade vulcânica de Io. Io tem uma paisagem em constante mudança à medida que fissuras exsudam lava na superfície da Lua.
enchendo crateras de impacto e criando novas planícies de inundação de rocha líquida. Os cientistas ainda não determinaram a composição exata de Io, mas suspeita-se que ela seja enxofre fundido e seus compostos ou rocha silicato. Entretanto, a atmosfera fina da Lua é composta principalmente de dióxido de enxofre. Enquanto os vulcões em Io podem alcançar 3.000 graus Fahrenheit, a temperatura da superfície de Io é cerca de 202 graus Fahrenheit negativos. Por causa dessas temperaturas extremas, Io às vezes é chamado de corpo celestial de fogo e gelo. Io tem aproximadamente a mesma idade que Júpiter, que orbita a cerca de 262 mil milhas. A órbita dura cerca de 1,77 dias terrestres. A Lua tem um raio médio de 1.132 milhas, um pouco maior do que a Lua da Terra. Você pode notar pelas fotos que Io não é perfeitamente esférica, mas sim oblonga. Aqui está a razão. Como Io orbita Júpiter de uma forma elíptica, a força da gravidade de Júpiter na Lua varia dependendo de quão próxima ela está do planeta. Esta flutuação de gravitação causa um empurrão e um puxão sem fim no interior da Lua em diferentes direções. Isso faz com que a superfície de Io se expanda em até 330 pés ou 100 metros. Este movimento faz com que as rochas de Io passem umas pelas outras, gerando grandes quantidades de calor, 20 vezes mais fluxos de calor do que a Terra. Se Io fosse a única lua de Júpiter, sua órbita provavelmente teria assentado em um círculo há muito tempo atrás. Mas a pobre Io está destinada ao eterno puxão para fora da Europa e Ganímedes. Io pode ser pequena, mas exerce sua própria influência sobre Júpiter e fica eletrizante literalmente. Veja, a órbita de Io atravessa as poderosas linhas magnéticas de Júpiter, transformando Io em um gerador elétrico. Io pode desenvolver 400 mil volts através de si mesma desta forma. Isso poderia criar 3 milhões de amperes de corrente elétrica. Ironicamente, isto então faz seu caminho de volta ao longo das linhas do campo magnético de Júpiter e causa tempestades luminosas na atmosfera superior de Júpiter. Mas há mais a respeito da relação de Júpiter e Io. À medida que Júpiter gira, ele se perde pessoalmente para Io, enquanto as forças magnéticas se desprendem a cada segundo de uma tonelada de seu material. O material liberado torna-se ionizado e forma uma nuvem de radiação em forma de donut, chamada touro de plasma. Alguns dos íons são puxados para a atmosfera superior de Júpiter e criam auroras. Um exemplo desta atividade foi visto pelo telescópio espacial Hubble, que revelou as influências de Io e outra lua joviana, Ganímedes, nas auroras de Júpiter. Io tem muitos truques na manga, e o último deles é o que deixa os cientistas desconcertados. Graças à nave da NASA Juno, eles têm escutado as emissões de rádio vindas de Io. O que exatamente está acontecendo em Io? Lembra como dissemos que os vulcões são abundantes nesta lua e ela está sujeita aos efeitos das forças magnéticas de Júpiter? E que Io perde 1 tonelada de gases e partículas por segundo no espaço? E que eles ficam ionizados quando se dividem em íons e elétrons e depois chovem sobre Júpiter? Bem, quando os elétrons são capturados no campo magnético e acelerados em direção ao polo de Júpiter, eles geram algo que os cientistas chamam de ondas de rádio decamétricas, emissões de rádio decamétricas, ou DEM. Quando o Juno está corretamente posicionado, seu instrumento pode captar essas ondas de rádio. Usando estes dados, os pesquisadores identificaram de onde no campo magnético maciço de Júpiter vêm essas emissões. Os dados também lançaram luz sobre o comportamento dos enormes campos magnéticos que os gigantes de gás criam. De acordo com a equipe de pesquisa, as ondas de rádio vêm do espaço, que pode ser descrito como um cone oco, onde as condições são exatamente as mesmas. A força certa do campo magnético e a densidade certa de elétrons. O sinal gira como um farol, e Juno o capta apenas quando a luz está brilhando na espaçonave. Os dados de rádio também mostraram que os elétrons que criam estas ondas de rádio emitem uma enorme quantidade de energia, que acabou sendo 23 vezes maior do que os pesquisadores pensavam. Eles descobriram que estes elétrons poderiam vir de outras fontes, como do campo magnético do planeta ou dos ventos solares. Não muito longe de Júpiter, Urano também está se comportando misteriosamente. Enquanto o planeta orbita ainda mais longe do Sol que Júpiter, uma estranha onda de calor está causando o aquecimento dos anéis de Urano, apesar de estar tão longe do Sol. Isto foi descoberto em novas imagens de calor de Urano, obtidas por 2 telescópios terrestres no Chile. Os telescópios revelaram as temperaturas dos anéis pela primeira vez, e estava a menos 320 graus Fahrenheit. Esta é a temperatura na qual o nitrogênio líquido ferve. Isso pode ser extremamente frio pelos padrões da Terra, mas lá fora no espaço, onde a temperatura pode se aproximar de zero absoluto, no qual os átomos cessam completamente os movimentos, menos 320 graus é bastante quente. Urano está tão longe do Sol
que só recebe uma fração do calor do Sol que a Terra recebe. O gigante de gelo orbita o Sol a uma distância média de 19 UAs. O que está causando este calor relativo? Os cientistas ainda não sabem, mas a estranha temperatura prova que o anel mais brilhante e mais denso de Urano, ou o anel Epsilon, é muito diferente dos outros sistemas de anéis do nosso sistema solar. Cada planeta gigante em nosso sistema solar, ou seja, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tem seu próprio conjunto de anéis. Mas, de todos eles, os anéis de Saturno são os mais espetaculares e melhor compreendidos. Isto porque eles são facilmente visíveis, mesmo com apenas um pequeno telescópio, e porque a missão Cassini da NASA os estudou de perto. Os anéis de Saturno são bem diferentes dos de Urano. Mas e se eles pudessem resolver o mistério da temperatura de aquecimento?